Hoje eu vou te ensinar novamente a fazer uma deliciosa torta de ricota. É o vídeo que eu mais tenho visualizações aqui no canal e muitas pessoas no comentário fizeram algumas perguntas, se podia ir ovo na massa, se não ia ovo na massa. Então eu resolvi fazer uma torta de ricota com uma outra receita. Eu dei uma modificada na massa e no recheio também. E eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Camila Serafim e por aqui eu vou te ensinar a fazer comida de uma maneira bem simples e fácil. Eu tenho certeza que você vai perder o medo de cozinhar. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e inscreva-se, deixa um like nesse vídeo, compartilha com todo mundo que você acha que também precisa aprender essa receita e ativa o sininho para não ficar de fora de nenhuma receita que eu posto por aqui toda semana. E bora pra receita, porque eu não vejo a hora de comer essa torta de ricota. Então vamos começar a nossa receita pela massa. Essa massa ela não precisa ser pré-assada, nós vamos fazer o recheio e colocar sobre a massa ainda. Então aqui no meu bowl eu vou começar acrescentando o ovo. Então agora aqui eu vou acrescentar o açúcar. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, então é só você ir ali. Ou você também pode entrar lá no meu canal do Telegram, que eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. Lá eu posto todas as receitas que eu faço aqui durante a semana. Agora eu vou acrescentar a margarina. Nessa receita eu estou utilizando margarina, na outra eu utilizei manteiga, mas essa aqui eu vou utilizar a margarina. E agora eu vou bater esses três ingredientes primeiro. Eu vou bater com fouet. Se você quiser fazer esse procedimento na batedeira, você pode também. Mas aqui eu quis mostrar pra vocês que é bem fácil, não precisa de batedeira. Você pode fazer batendo à mão mesmo. Pode ser com um garfo também, com uma colher de pau, se você tiver aí. Então eu bati, misturei bem, ó, já ficou um creminho bem lisinho. Não tem mais nenhuma pelotinha de margarina aqui, então tá perfeito. Vou colocar também um pouquinho de amido de milho. Vou misturar primeiro o amido de milho antes de eu colocar a farinha de trigo. Pronto. Então agora eu vou descartar o meu fouet aqui e eu vou mexer com as mãos. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Tem que ir colocando aos poucos e sentindo a massa. Eu já vou mostrar o ponto para vocês, porque às vezes a sua farinha pode estar mais úmida ou o seu ovo pode estar maior do que o meu. Então a gente vai colocando e sentindo o ponto. Eu vou te mostrar o ponto. Então eu vou colocar uma parte aqui da farinha de trigo. Não vou colocar tudo, tá? Vou deixar um pouquinho aqui, ó. Primeiro eu vou mexer aqui com uma colher, depois eu vou colocar as mãos. Se você quiser fazer num processador também. Ó, a minha massa já incorporou toda a farinha de trigo e ainda ficou uma massa bem mole, tá vendo? Bem pastosa. Então eu vou colocar mais um pouquinho da farinha de trigo. Não tudo. E vou misturar novamente. Agora já tá mais difícil de mexer com as mãos, então eu vou limpar a minha colher. Vou acrescentar o restante da farinha e vou mexer com as mãos. Pode ser também que precise um pouco mais de 2 xícaras de farinha. Falei, tudo vai depender, porque aqui eu tô fazendo as medidas em xícaras e em colher. Então a margarina eu medi com colher, para não pesar. Então se você colocar uma colherada maior do que a minha, provavelmente vai precisar de mais farinha de trigo do que eu utilizei aqui. Então o importante é você saber o ponto que a massa tem que chegar. Ó, aqui eu já obtive uma massa bem lisinha e homogênea, mas eu acho que ela ainda tá mole, então eu vou acrescentar mais uma colher de farinha de trigo. Vou misturar. Aqui eu não quero uma massa muito dura, eu quero uma massa bem macia mesmo, para depois de assada ela ficar uma massinha bem leve. E também evite ficar sovando muito tempo, porque nós não queremos desenvolver o glúten dessa massa, para não ficar uma massa pesada, a gente quer uma massa bem leve. Agora para mim já tá no ponto, tá? Você consegue fazer uma bolinha assim, ó. Você olha a massa ainda parece que tá bem úmida, né? Bem molhadinha, mas ela já não gruda mais na mão, mas ela não tá uma massa dura, você consegue perceber? Você enfiar os dedos dentro, ó, ela gruda na ponta dos dedos. Mas a gente vai só misturar assim bem leve mesmo. Então agora eu vou forrar a forma. Aqui eu tenho uma forma de 22 centímetros de diâmetro com fundo removível. Você não precisa untar a forma nem colocar papel manteiga no fundo, porque a massa vai descolar super fácil. Depois eu vou te mostrar como que vai ficar.
Então eu vou pegar uma quantidade de massa e vou colocar no fundo e vou apertando com os dedos, espalhando bem. Eu gosto dessa torta de ricota com a massa mais fininha, não gosto quando a massa fica muito grossa, eu acho que fica enjoativo. Se você vê que aqui, conforme você tá abrindo, a massa tá grudando na mão, a gente molha os dedos assim, frio, e vai, ó, mais fácil. Daí ela já não gruda mais na mão. O fundo já está forrado, tá? Então agora eu vou forrar as laterais. Pego uma quantidade de massa, faço um rolinho, assim, coloco ali e vou pressionando com os dedos pra cima. E junto bem a quina, né? A quininha ali tem que fechar bem. E a gente precisa lembrar que o nosso recheio da torta ele fica mais líquido, então se ficar alguma fresta nas quinas, o nosso recheio vai vazar. Tenta deixar assim uns 3 dedos de massa, tá? A altura da massa aqui nas laterais. Então agora eu vou pegar um copo, assim, desses de tipo de whisky, né? Que ele é reto no lado e embaixo. E vou pressionar aqui no canto da minha massa, tá? Vou pressionando na forma inteira, ó. E isso vai fazer com que a nossa massa fique bem retinha na quina e não fique aquela borda grossa ali, tá? Aquela quina muito grossa. Pronto, olha como é que ficou por dentro. Ela quase cobriu a forma inteira, sobrou só um dedo aqui, mas tem 3 dedos de massa pra cima aqui, tá? E ela ficou bem retinha nas quinas e nas laterais e na parte de baixo. A nossa massa já está pronta, agora nós vamos fazer o recheio. Mas enquanto eu faço o recheio, eu vou levar essa massa na geladeira, tá? Não precisa deixar muito tempo lá dentro, é só enquanto a gente prepara o recheio mesmo. E aqui no meu liquidificador, eu vou colocar primeiro os meus ingredientes líquidos. Vou colocar os ovos, o leite, o açúcar, o amido de milho e agora eu vou pôr a ricota. Vou colocar ela aqui dentro, eu já cortei ela em pedaços, né? Mais fácil. E também vou colocar um pouco de raspa de limão. A outra torta que eu fiz aqui, eu não utilizei raspa de limão, eu utilizei extrato de baunilha, que eu gosto bastante também. Mas a raspinha do limão, ela quebra um pouquinho a doçura da torta e bem geladinha fica ainda mais gostoso. Então agora nós vamos bater, até ficar um creme bem homogêneo, bem lisinho. Prontinho, já tá bem batidinho, bem lisinho. Então eu vou despejar a minha massa aqui dentro. Lembrando que o forno precisa estar pré-aquecido. Eu asso na temperatura de médio para alto, ali entre o médio e o alto. Não pode ser uma temperatura muito baixa, nem tão alta, porque senão vai queimar a massa, não vai assar o recheio, ou então vai levar muito tempo para assar essa torta. Então pense assim, você vai assar ela na temperatura de médio para alto. Então eu vou colocar meu recheio na Prontinho, já retirei o excesso, deixei um dedo de massa pra cima do recheio. Ficou 3 dedos aqui, ó. 3 dedos bem certinhos de massa. Então agora eu vou levar ela pra assar. E ali quando der 30 minutos que ela estiver no forno, eu vou abrir o forno e vou colocar um pouco de leite condensado por cima. Eu vi alguém na internet fazendo isso e eu vou testar aqui junto com vocês para ver como que fica. Faz 40 minutos que a torta está no forno. Quando deu 30 minutos, eu abri o forno, mas eu achei que ela ainda estava bem mole. Então eu deixei mais 10 minutinhos. E agora que ela tá firme, eu vou abrir para colocar o leite condensado em cima. Aqui eu tenho o leite condensado, eu nem tirei da caixa, vou colocar assim mesmo. Dá um saborzinho a mais, tá? Não precisa ter muito. Prontinho. E agora eu vou levar ao forno novamente por mais uns 10 minutinhos. A nossa torta de ricota já está pronta. Olha que lindona que ela ficou. A minha forma ainda está quente, bem quentinha, mas eu já consigo pegar bem na forma. Se você preferir, você pode deixar a torta de ricota esfriar completamente para desenformar. Eu gosto de desenformar essa torta de ricota quando ela estiver bem fria, tá? Então agora eu vou levar ela na geladeira para dar uma acelerada no processo, mas aí você pode deixar em temperatura ambiente. Quando a forma estiver bem fria, aí sim você desenforma. Não desenforma ela quente, porque o recheio ele é bem delicado e se estiver quente pode quebrar e aí você vai estragar a sua torta. Eu vou desenformar a torta para vocês verem como que ela ficou por dentro. Então eu solto
uma ajudinha de uma faca, eu solto aqui as laterais. Eu sempre gosto de colocar um pote assim embaixo, ó, pra soltar, e fica mais fácil. Soltou bem fácil mesmo, ela já tava bem grudada. Vou colocar aqui nesse prato. Eu vou me certificar de que ela está solta do fundo. Soltinha. Então agora é só colocar ela no prato. Então eu vou cortar a nossa torta e falar pra vocês como que ela ficou. Lindona por dentro, hein? Ficou perfeito. Ó, ficou linda, hein? E o cheiro tá demais. Então eu vou experimentar, vamos ver. O cheiro tá demais. Tá perfeito. Eu até acho que essa torta de ricota tá melhor do que a outra que eu já postei aqui no canal, hein? Eu me superei dessa vez. Então façam aí, depois venham me contar como que ficou e o que vocês acharam. Tá irresistível. Então essa foi a minha receita de hoje, torta de ricota. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo, compartilha com todo mundo que você acha que também precisa aprender essa receita. E ativa o sininho para não ficar fora de nenhuma receita que eu posto aqui toda semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!